futuro. Papo de 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 futuro. Salve, salve, galera! Estamos de volta com o nosso Papo de Futuro. E hoje, mais uma vez, trazendo uma galera de peso para falar de um super tema, né, Lezé? Fala aí pra gente qual é o tema de hoje. Isso, o tema vai ser muito bacana. A gente vai falar sobre a utilização da arte para a valorização da vida e a sensibilização para os direitos plurais, né? A arte, ela sensibiliza as pessoas de várias formas, né? Tipo, eu, como músico, posso falar muito da música. Às vezes a música consegue tocar em assuntos que, de repente, muitas pessoas têm dificuldade de tocar e tal, e a gente vai de uma forma descontraída, provocando mudança, provocando sensações. E hoje, Tícia, a gente vai fazer isso aqui com os nossos convidados, né? Vamos falar disso, né? Vai ser muito gostoso. Nossa, é isso aí. Então vamos chamar eles, né? O Douglas e a Fê. E a gente já vai pedir para eles se apresentarem, né? É isso. Pode começar, Douglas. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Antigamente a gente falava tudo bem, pessoal, aí de casa, né? Mas agora o pessoal acompanha a gente da onde quiser, de todos os lugares. Meu nome é Douglas, eu trabalho no SESC aqui de Ribeirão Preto, sou supervisor do Núcleo Socioeducativo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os direitos humanos, né? A gente tem um projeto muito legal, o Lezé trouxe um pouquinho dos direitos plurais, que traz essa temática para a gente, que é muito, muito preciosa. Eu estou no SESC há 8 anos, comecei como instrutor de atividades físicas em Bauru, depois vim para cá, depois passei a programador de atividades esportivas, fui para Catanduva, fiquei 2 anos e voltei para Ribeirão Preto para cuidar desse núcleo socioeducativo que envolve atividades nas linguagens de crianças, jovens, idosos, valorização social, diversidade cultural, sustentabilidade. Então, é uma oportunidade muito legal que eu tenho particularmente de cuidar dessa área e a gente desenvolveu um projeto bem interessante que eu vou trazer para vocês. Acho que é isso, gente. Agora comigo? Fê, por favor, Fê. Oi, gente. Meu nome é Fernanda Marques, eu sou cantora e jornalista. Atuo na área faz 23 anos, faço parte da Companhia Minas e também tenho minha carreira solo, que eu lancei em 2012, e como show Flor de Café. De lá até aqui já fiz alguns shows, já tenho aí shows lançados, inclusive apresentados em Bauru e no Sesc Catanduva também, e no Sesc Ribeirão. E tenho o prazer de ter participado desse projeto do Sesc dos Direitos Plurais, que também foi muito importante para mim, enquanto artista, enquanto pessoa, pensar sobre os direitos plurais, mais uma vez, né, que o Lezé introduziu falando que o artista sempre faz isso, sempre dá aquela amenizada e provocada, às vezes nem tão ameno assim, mas é uma maneira da gente trazer as pessoas para pensar nos outros, pensar nos direitos coletivos. A arte tem esse poder e eu sou muito feliz de ser uma artista que consegue, que pode, né, que tem essa possibilidade, uma pessoa que tem essa possibilidade de tocar o outro, de chegar no outro de uma forma que todo mundo possa compreender, tentando ser de uma forma que as pessoas compreendam. Então essa sou eu. A gente vai conversando ao longo do programa sobre. Nossa, muito legal. Então já vamos começar conversando com eles, né? Vou fazer uma pergunta aqui para a Fê Marques. Eu queria saber, a arte, ela é uma ferramenta que ela pode causar uma mudança na sociedade? O que você pensa sobre isso? Com toda certeza. Eu acho que ela é a cultura, né? A cultura é uma ferramenta de mudança, né? Então, é por isso que muitas vezes ela é censurada, né? Porque ela é uma forma de transformação muito... Ela transforma de uma maneira que a gente não consegue
fazê-la parar. No momento em que você, através, seja do rap, porque o rap vai chegar para uma certa classe, aí a música clássica chega para uma certa classe, e eu acho isso muito legal da arte, e muito legal que os artistas percebam também quais são as formas que podem fazer essa transformação nas pessoas. É claro que todo mundo pode ter acesso a todos os estilos musicais, mas como tudo na vida, algumas coisas tocam mais os outros do que outras coisas, né? Então eu acho inteligente quando o artista consegue ver o que mexe o outro, o que mexe no outro, o que transforma o outro e tentar chegar dessa maneira. Então, se é o rap, legal. Se é a música clássica, legal. Se é a MPB, o samba, o que seja. O legal é a gente conseguir fazer com que as pessoas entendam, tenham ouvidos ou olhos para aquilo que a arte está querendo te dizer. Que eu acho que é o trabalho mais difícil e é o trabalho que as pessoas tentam constantemente fazer com que ele seja parado, né? Então, assim, eu sempre falo da questão da diferença entre a cultura e o entretenimento. Eu acho que não tem problema nenhum ter as coisas do entretenimento, ter as músicas de entretenimento. Mas eu acho que é muito importante que a pessoa que vai consumir a música do entretenimento, ela saiba que aquela música é de entretenimento, mas que tem outra música que é com conteúdo, um conteúdo que vai fazer diferença. Mas como que a gente vai saber isso ou não? Só se você consumir, né? Então a gente precisa, acho que, de pessoas que façam com que as outras artistas, professores, formadores de opinião, que façam com que as pessoas entendam as diferenças entre cultura e entretenimento. Não é para colocar um melhor do que o outro, não é isso. Às vezes eu falo isso e as pessoas me interpretam mal, achando que você está se colocando num patamar que a música que X faz é melhor do que a Y. Não, elas são diferentes. Até tem os meus conceitos, mas eu não quero ficar influenciando ninguém com esses conceitos. Elas são diferentes. Então elas são diferentes, mas para você saber as diferenças, você tem que consumir os dois e ter pessoas que já passaram ali pelas experiências para te orientar, que isso é cultura, isso é entretenimento. Então, o entretenimento também pode transformar. Só que ele é supérfluo, né? Ele é mais raso. E tudo bem, é pro entretenimento, mas eu acho importante a gente ter essa coisa com a cultura um pouco mais profunda, né? A coisa que vai ficar durante muito tempo. Não é tipo, você só escuta música velha, às vezes eu escuto isso, só escuta música velha. Não só escuto música velha, até porque não é música velha, é música antiga, e elas fazem total diferença na minha vida e na vida de outras pessoas. Transforma a minha vida diariamente, tanto as músicas velhas quanto as músicas atuais. Só que se a gente não consumir o que já foi feito há muito tempo, muitas vezes a gente nem entende o que está sendo feito agora. Então isso também é um poder da transformação da arte. Então é um fato, assim, a arte transforma, ela pode mudar cenários que a gente nem imagina, pode mudar rumos de pessoas que a gente nem imagina, então de formas que a gente não imagina, e é uma coisa que tem que ser consumida e ponto. Isso tem que ser consumida desde a barriga da mãe, assim, o máximo possível, para a hora que a pessoa vier para o mundão, ela já ter uma outra concepção do que está acontecendo aqui, de como ela vai olhar para isso. Muito legal, escutando você falar aqui e pensando assim, Douglas, é o seguinte, por que você acha que é importante as pessoas terem acesso à arte e à cultura? Entendeu? A Fer deu uma começada, uma iniciação nesse assunto, e queria você, como um cara que trabalha com isso, que promove isso, falasse um pouco, por que você acha importante que as pessoas tenham direito ao acesso, que elas tenham acesso à cultura e à arte? Eu acho que essa questão vai muito ao encontro do que trouxe a Fer, porque a arte e a cultura, ela muda a gente, ela toca as pessoas de forma diferente. Então, ela muda não só a vida de quem está desempenhando aquela atividade, seja um pintor, seja um cartunista, seja um cantor, um ator de teatro, mas ele muda também quem assiste. Eu acho que todos e todas nós, em algum momento, já vimos algum filme que a gente ficou meio, nossa, e a gente fica pensando naquele filme de ator, ou então a gente foi naquela peça, ou então aquela música que você fala, meu,
pessoa escreveu isso, né? A gente fala assim, nossa, essa música parece que foi feita para mim. E eu sou de uma época que a gente ficava com a fita cassete, Lezé, e ficava esperando na rádio a hora que dá o rec pra gente gravar aquela música, e no final vinha o locutor e falava alguma coisa, e você fala, não! Ou então a fita... Quem nunca pegou uma caneta e ficou rodando aquela fita cassete para poder passar para o outro lado? Então, as meninas são mais novas, elas não sabem o que é isso. Não, Gente não, do não, céu. eu também sou dessas. Eu também. Assim, a cultura ela expande horizontes. A cultura, na minha opinião, é uma caixa de. Assim, a pessoa que tem essa fruição é uma caixa de Pandora, porque determinados conteúdos, quando você acessa, abre tua cabeça que você quer mais. Eu acho que a cultura ela não se encerra em si. Ah, fui num espetáculo legal, ótimo, vou embora. Não. Poxa, esse espetáculo me tocou de determinada forma. Eu quero ver outra obra desse artista, ou então eu quero ver outra obra, não desse artista, mas que também trata desse assunto. Então, na minha opinião, como falei para vocês, essa a possibilidade da cultura. Eu acho que a cultura, em todos os seus vieses, assim, a possibilidade dela é muito grande. E quando ela aborda questões delicadas, eu acho que é mais importante ainda, porque algumas questões, como a Fer disse, nada contra determinadas obras de entretenimento, que a gente vá, assim, para desligar a cabeça mesmo. Mas eu acho que a gente também tem que ter acesso a conteúdos densos, que nos façam pensar, que nos façam refletir. E tem um escritor que diz, né, ostra feliz não produz pérola. Eu acho que tem que tocar a gente de uma forma para que a gente busque algo diferente, para que abra a nossa cabeça. Legal. E Posso fazer Gente, uma se vocês entrevista? deixarem, eu falo demais. Eu falo demais, se vocês eu me também. cortem, gente. Manda esses Douglas, tá bom? Eu também, gente, vocês vão me podando. Vamos lá, Fer, por favor, pode falar. Não, eu ia falar com relação a essa questão da transformação. Aconteceram já comigo duas situações muito bacanas, assim. Uma foi aqui em Ribeirão, um dia que eu estava apresentando ali na frente do Teatro Pedro II, que a Companhia Minas terminou o espetáculo, e veio um senhor que vendia suco, assim. Ele chegou em mim, virou e falou, nossa, eu estava assistindo o espetáculo e eu prestei muita atenção em você, do tanto que você sorria para cantar, e isso fez uma diferença no meu dia, porque aí ele falou, você não sabe, filha, o tanto que meu dia foi difícil. Então isso fez uma diferença, e bem provavelmente eu não poderia assistir esse espetáculo ali, e apontou para Pedro II. Então isso para mim já fez uma diferença enquanto artista, assim, gigantesca. E o outro foi no Sesc Araraquara, que eu cheguei para passar som, e tinha um cara sentado. Tipo, cheguei às 5 horas da tarde, tinha um cara sentado lá, desde as 5 horas da tarde, tomando uma cerveja ali, tranquilo, sozinho e tal. A hora que eu fui para fazer o show às 8 horas da noite, o cara continuava no mesmo lugar. Fiz o show, o cara ali e tal. Terminou, a hora que terminou, ele veio, me puxou e falou assim, olha, eu quero te agradecer, porque hoje acho que fazia 5 anos, ele falou, faz 5 anos que eu não dou um sorriso, que eu não tenho alguma alegria, que alguma coisa não me mexe, não mexe comigo. Porque hoje faz 5 anos que minha mulher morreu e hoje eu consegui sorrir, cantar, eu consegui sair desse lugar. Então, e meu olho encheu de lágrimas, claro que eu não chorei para tentar segurar o cara também, já que ele estava muito feliz. Mas nesses momentos, e em muitos outros, né, mas é que esses dois foram momentos que me tocaram muito, assim, em muitos outros, a gente percebe o tanto que a arte transforma, sim, o tanto que ela é imprescindível, a arte, a cultura é imprescindível, ela forma cidadãos e transforma as pessoas também. Então isso eu sou fascinada, assim. Faço cada vez que eu vou fazer, eu faço com muito amor, com muito respeito ao palco, aos profissionais que estão comigo no palco, as pessoas que saíram de casa para assistir ou que estão assistindo pela tela, independente. Eu acho que cada vez que a gente faz isso, a gente atinge e modifica as pessoas. Isso é sensacional. Esse poder, né, com largas aspas, esse poder é bom demais. E, Zé, eu acho que achei fantástica essa fala da Fer, porque assim, a oportunidade que a gente tem, vou até puxar a sardinha um pouquinho,
enquanto a instituição do SESC de trazer espetáculos a preços acessíveis, e muitos deles que sejam gratuitos, vai muito ao encontro disso, você oportunizar para que todo mundo possa, ou um grande número de pessoas, tenha oportunidade de conhecer aquela obra, que vão desde uma peça mais densa até uma comédia pastelão, entendeu? Até uma atividade leve de circo que você vai assistir com a família, por exemplo. Então, isso é muito legal, eu concordo com a Feira, oportunizar a gente expandir, abrir mais, dar a possibilidade das pessoas conhecerem mais cultura, é muito mais interessante. Me permite Promover essa fazer uma revolução, essa intervenção mudança aqui. na vida das pessoas, né? Desculpa, Lezé. Olha só, às vezes as pessoas não conseguem entender, eu queria tentar conversar com isso vocês, ver se vocês ajudam a gente a falar sobre. É o seguinte, às vezes é investido uma grana bem relevante na cultura, não relevante que nem em outros ministérios, quando a gente está falando de verba federal, de verba de instituição, mas a cultura ela precisa de grana, ela precisa de dinheiro sim. Então, eu queria pedir para você, Douglas, que trabalha numa instituição, falar para a gente, falar para a galera que está em casa, qual que é o papel de uma instituição cultural para uma cidade, para uma comunidade ou para um público? Como que essa instituição pode ajudar? Qual que é o papel dela? Lezé, a importância é enorme, o papel dela é enorme, porque além dela proporcionar conteúdos dentro dos seus muros, né, de trazer as pessoas para poder ter oportunidade de ver conteúdos diferenciados, trazer grandes companhias que às vezes ela não teria possibilidade de acompanhar, seja por preço, ou seja também por uma questão geográfica, ela também traz a possibilidade de movimentar a economia da região, já que quando ela contrata profissionais que atuam nesse ramo da cultura, não é só o artista, quem produziu as roupas do artista, são os iluminadores, técnicos de som, então toda essa cadeia produtiva é voltada para a cultura, e numa região como a nossa é importantíssimo isso. Ótimo, ótimo. Tice, com você, Eu acho- por favor. Muito. Eu posso só fazer uma Pode falar, pontuação, que é Fê, claro. bem legal do que o Douglas falou, a questão da equipe além, né? O último show, por exemplo, além do palco, né? Além do artista que a pessoa vê. O último show que eu fiz, por exemplo, no Sesc, o último não, o mais recente, que eu fiz no Sesc Ribeirão, que foi o show do Michael Jackson, que inclusive o Lezé tive o prazer de dividir o palco com ele, foi sensacional. A equipe era de 30 pessoas. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, nossa, deu muito dinheiro para aquele show, nossa, deu muito... E a pessoa acha que é só o cantor e os 5 músicos, ou os 7 músicos que estão ali, né? E que não é isso. Essa equipe, por exemplo, em cima do palco tinha 12. Só que tinha todo mundo atrás, exatamente, a costureira, o técnico de som, o hold, o iluminador, o fotógrafo, tudo para que aquilo funcione, para que a pessoa visse o espetáculo e falasse assim, nossa, que sensacional. Mas isso precisa de dinheiro, né? Para fazer tudo isso precisa de dinheiro. E precisam de instituições como o Sesc, por exemplo, que é uma instituição que eu sou apaixonada enquanto artista e enquanto público também. Se eu não estou fazendo show no Sesc, eu estou frequentando o Sesc, eu adoro. Então isso tudo é muito importante. É importante as pessoas saberem a diferença, a diferença não, a importância de se investir em cultura. Porque senão a gente não consegue levar o processo. E muitos artistas, por exemplo, nesse período de pandemia, passaram por dificuldades, né? Porque não tinham financiamentos das instituições, por exemplo, porque estava todo mundo se entendendo de como poderia fazer para continuar os seus trabalhos, né? Então é importante as pessoas lembrarem é importante as pessoas saberem da questão de investimento cultural. É importante, é legal isso que você trouxe, Fê, porque assim, por trás disso ainda tem, por exemplo, as pessoas que vão fazer a limpeza do local, as pessoas que montaram o palco. Então, assim, a cadeia produtiva da cultura é muito grande. É interessante se investir em cultura. Isso que a gente tem que deixar claro. Não só do ponto de vista, esse espetáculo me atrai, esse outro espetáculo não me atrai, não é essa linha de arte que eu gosto, mas a cadeia produtiva que se forma por trás da cultura, ela é enorme. A gente tem alguns dados que falam sobre a economia criativa, da cultura. Com essa pandemia, como a Fer trouxe, diversas pessoas tiveram que recorrer a auxílios e assim, a produção da cultura diminuiu muito. E o PIB ligado à cultura é muito grande.
Então as pessoas assim, é só um filminho, não é só isso. É importante a gente falar sobre isso, porque às vezes quando a pessoa fala, olha, o espetáculo, sei lá, eu paguei R$ 15, paguei R$ 20, nossa, mas não é muito dinheiro para ficar para o artista, e não fica para o artista. Acho que a Fernanda pode falar isso até melhor do que eu. Toda essa cadeia produtiva, e isso desmembra para outros setores, quando as pessoas às vezes falam, né, isso gerou tantos empregos diretos e indiretos. Esses indiretos são muito grandes para essa produção. Legal. Eu acho que até ia entrar nesse tema, assim, né, desse novo momento que a gente está passando. Eu acho que tanto os artistas quanto as instituições estão passando por uma readaptação, né, de como vai ser consumido o entretenimento daqui para frente, né? Então eu queria perguntar para vocês, assim, como que vocês fizeram, né? E eu acho que a gente vai continuar ainda aí por um tempinho fazendo adaptações para esse novo momento, como que vocês estão lidando com isso e o que vocês têm feito para continuar fazendo o trabalho, né, que é de extrema importância, como vocês estão falando aí até agora. Por favor. A gente teve que se reinventar, né? E é legal também, porque assim, eu particularmente sou uma pessoa que adora desafio. Então, eu adoro ter que mudar ali do lugar que eu tô. Eu não gosto de ficar muito tempo parada no mesmo lugar. Então foi assim, na verdade, a minha sensação inicial era, não, são só 15 dias, dá tudo certo, não vamos cancelar os shows aqui 15 dias, vamos deixar. Aí passaram os 15 dias, não, gente, só esse mês. Só que aí quando passou um mês, a gente já, e as pessoas, tanto que assim, passou um mês, e o que eu fazia inicialmente foi, vou ser muito sincero, o que eu fiz no primeiro momento foi dar uma descansada, porque eu tava bem cansada. Aí eu dei uma descansada, até porque o ócio é produtivo também, então eu dei uma descansada, comecei a assistir um monte de shows, um monte de lives, coisas atrasadas que eu não tinha visto, que também é super importante para o artista, né? Filmes e shows que eu não tinha assistido, ler livros, coisas que eu não tinha feito. Passado um mês eu virei e falei, não, peraí, esse cenário vai demorar para mudar. A gente vai ter que se reinventar. Aí vieram as questões das lives, né? E vamos fazer umas lives e tal. Mas eu, por exemplo, no meu caso, eu não me acompanho, eu não toco. E aí eu assistindo uma live aqui, outra ali, eu fui vendo que alguns artistas, alguns cantores e cantoras que não se acompanham também estavam fazendo uso de bases para tocar. Então vou pedir para os meus parceiros aí gravarem as bases para eu fazer. E fiz uma live de entrevista mesmo, assim, cantando com as bases. Passado bastante tempo, em agosto, depois de uma programação legal, que eu gosto de pensar direitinho como que a gente vai fazer as coisas, para entregar um produto bacana, eu e a equipe toda, a gente, vamos fazer a primeira live. Aí fizemos a primeira live, e com todos os problemas técnicos, apesar de todos os problemas técnicos, aconteceu, foi bem bacana, a gente estreou na live para saber como que era, e depois nós fizemos outra no Teatro Minas agora em setembro, que foi muito bacana. A primeira foi aqui na minha casa. E aí o que aconteceu? A gente conseguiu, durante esse tempo aí de maturação, compreender que durante bastante tempo, e talvez, eu acho que não é, veio para ficar, mas não vai ser a única possibilidade. Mas a gente conseguiu entender que a internet para a arte veio para ficar. Já tinha gente que fazia isso antes, né? Há muito tempo. Mas agora ela vai ser uma ferramenta que vai ficar e vai mudar a cara das coisas, a maneira como as coisas vão ser apresentadas. E o que eu achei mais legal ainda é que, assim, por exemplo, na primeira live, tinha gente na Alemanha assistindo, tinha gente na Itália assistindo. Sabe-se lá Deus quando que eu ia estar na Itália, que eu ia estar na Alemanha, ou que eu ia estar mesmo na Bahia, que tinha gente da Bahia assistindo. Então essa possibilidade foi bem bacana, e a gente foi entendendo que essa é uma maneira também de fazer a nossa música, a nossa arte, a nossa expressão chegar em muitos lugares. Então, as maneiras foram essas, assim. Então, assim, aos poucos, fazia uma live aqui, eu fiz chá de bebê online, por exemplo, que eu achei engraçadíssimo.
Eu fiz duas festas online também, porque tipo, eu achava muito engraçado que a pessoa me ligava e eu achava até esquisito falar para elas. Ela falava assim, Fernanda, então você me passa um orçamento? Eu falava assim, gente, mas como que será que eu passo um orçamento para fazer um show que eu não vou sair da minha casa, que eu não vou estar com músico? Mas aí eu comecei a mudar esse pensamento, né? Então, tipo, o músico que gravou a base para mim, ele vai receber esse cachê, sabe? Então eu pensava no cachê dele, independente, ele gravou uma vez, beleza, mas eu estou executando o trabalho dele mais de uma vez. Então, como eu estou executando o trabalho dele mais de uma vez, olha, então é X e esse X vai pro músico que me ajudou a fazer isso. Porque sem ele talvez eu não conseguisse fazer, não conseguiria fazer. Então, a gente foi arrumando essas formas, assim, essas maneiras de se apresentando, de não deixando de trabalhar. Sou muito feliz porque não deixei de trabalhar em nenhum momento da pandemia. Óbvio que não era com o volume que a gente estava trabalhando antes, e que a minha agenda, por exemplo, de 2020, ela estava comprometida até novembro já, até agora há pouco. Ela continuou comprometida, mas com muito mais espaço, com muito mais calma, completamente diferente do cenário do ano passado. No ano passado eu trabalhei do dia 1º de janeiro ao dia 31, literalmente, de dezembro. Então, era muita coisa, deu uma assustada, mas eu achei importante também que a gente desacelerou nos sentidos aí que precisava parar para pensar. Fer, você estava falando aqui, a gente tem poucos minutinhos, mas a gente vai colocar um trecho de apresentação sua agora para a galera que está em casa poder conhecer um pouco do seu trabalho, beleza? Ah, tá, legal. Então eu pedi pro Douglas aí subir pra gente. Tirem todas as fotos, os recados, os instantes e as marcas que deixou em mim. Tirem para que nada reste aqui sem sentido. Acabou. Nosso tempo se passou. Tirem para que eu possa amenizar o sofrimento, para que meu luto não dure com essa dor. Tirem porque peço, imploro, evoco por um tempo, para respirar de novo, amor. Sei que hoje não faço mais parte de você. Sigo nesse passo, não querendo um traço teu. Tirem por agora, mas não joguem fora. A dor tem sua demora, mas um dia vai cessar. Então, meu coração já conformado vai querer uma lembrança de você. Mas agora tirem todas as fotos, os recados, os instantes e as marcas que deixou em mim. Tirem para que nada reste aqui sem sentido. Acabou, o nosso tempo se passou. Papo de futuro. Quer informação atualizada, conteúdo de credibilidade e sem pagar nada? Então acesse tati.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece em Ribeirão e região. Notícias, política, esporte, economia, a opinião dos colunistas e muita prestação de serviço. É a notícia em primeira mão, para você conferir quando quiser, a qualquer hora no seu dia a dia e onde estiver. Tudo ao alcance de um clique. tati.com.br. Papo de futuro. 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 Papo de futuro.
Firmeza total, estamos de volta com mais um bloco do Papo de Futuro. Meu, tá muito gostoso a nossa conversa, né, Tice, com essa galera que tá aqui com a gente hoje. Nossa, demais, demais. Quanta coisa legal, né, que a gente vai aprendendo durante esses programas. E eu acho que o pessoal que assiste a gente também gosta muito, né? E eles vêm falar com você, comigo, que é super importante o tanto que eles aprendem quando estão assistindo o programa. E eu acho que a gente passa uma mensagem legal aí para a galera. Então vamos voltar, né? Falando com os nossos convidados. Eu acho que agora a gente pode até trazer mais essa parte. A gente falou muito da cultura, da arte e tal. Eu acho que a gente pode trazer um pouquinho também dos direitos humanos, né, para essa parte. Como que eles estão. Eu vou perguntar para a Fê primeiro, Fê Max. Como que a gente pode promover os direitos humanos através da cultura, do esporte, da educação, enfim, da música, né? Como que você acha que a gente traz isso? Bom, eu acho que além uma das maneiras que o Douglas falou também e que eu pontuei ali com a minha história, é deixar o mais acessível possível. Isso é uma das maneiras que eu acredito, que eu vejo assim como uma forma de praticar, uma das formas, né, de praticar os direitos humanos. Acessibilidade à cultura. Isso porque tudo aquilo que a gente já disse, quanto mais acesso à cultura, ao esporte, à educação as pessoas tiverem, mais preparo elas vão ter também e as transformações vão ocorrer. Então, eu acho que a acessibilidade para mim, talvez, não sei, não vou dizer a mais importante, mas eu vou dizer que é uma das bem importantes, sim. Falar sobre direitos humanos, sobre pluralidade, né, às vezes é delicado no momento, às vezes as pessoas ficam muito, essa galera defende direitos humanos, é direito de bandido, galera que rompe com algumas coisas mais com a família, e a arte ela tem esse papel de ajudar as pessoas a repensar essas questões, né? Eu acho que, tipo, e esse projeto, agora eu queria falar com o Douglas aqui. Douglas, como que você consegue, assim, passar para a gente, porque a gente vai falar agora especificamente de um projeto que vocês pensaram em usar os temas dos direitos humanos através da arte para sensibilizar as pessoas para pensarem em outras pessoas. Está correta essa afirmação que eu estou fazendo? É isso que vocês pensaram? Como que isso foi feito? Fala para a gente. Mas assim, é pensar nas outras pessoas e pensar em si mesmo. Acho que você trouxe uma reflexão sobre os direitos humanos que não é direito de determinado grupo, é direito de todos e todas nós. Alguém fala, como você falou, não é direito de bandido, é direito de todos e todas. Então, essa declaração que foi feita em 1948, lá atrás, que trouxe esses 30 artigos para falar do que é importante para a gente, de diversos valores, é uma coisa assim, é muito preciosa. E eu acredito piamente que a gente ficar sem tocar num assunto, ficar colocando ele para baixo do tapete, você vai esquecendo. Não, eu acho que essas temáticas, como, por exemplo, direitos humanos, ela tem que ser tratada a todo momento. Nós tínhamos a ideia de fazer um projeto que trouxesse esses 30 artigos e não sabíamos não tínhamos a ideia de como seria tudo isso. E aí a gente resolveu, não, vamos trazer todas as manifestações das linguagens culturais que a gente tem dentro do SESC. Então a gente tem circo, a gente tem dança. Então, desenvolvemos esse projeto. E o que nós estabelecemos? Cada artigo a gente escolheria 30 artistas ou 30 grupos de artistas de Ribeirão Preto região, e cada um deles ia pegar um artigo e ia desenvolver uma performance a respeito. Poderia escolher uma música para cantar, poderia compor algo. A gente também tem artistas das artes visuais, o que representa determinado artigo para essa pessoa. Então, a gente deu essa liberdade de criação. Tivemos esporte, atividade física, a gente fez uma junção de todas essas linguagens. Não, a gente vai falar de arte, então não podemos falar de esporte. Falaremos de esporte, não podemos falar de música. Não, a gente fez toda essa junção. Até a Fernanda participou
um dos nossos artigos, artigo 14, convido todos e todas a acompanharem dia 14 de novembro a performance da Fernanda. E o que a Fernanda trouxe da acessibilidade é importantíssimo, porque além da gente trazer esse conteúdo para uma gama grande de pessoas, nesse projeto, Leserte, a gente colocou também libras, a gente colocou legenda e nós colocamos audiodescrição. Então a gente quer aumentar cada vez mais o leque de pessoas que possam acompanhar essa obra. Mesmo a pessoa não consiga ver, mas ela vai ouvir o desempenho do artista, né? Por exemplo, a Fernanda, quando está nos nossos artigos, ela vai ouvir a Fernanda cantando e ela vai ter a audiodescrição, porque durante esse clipe da Fernanda tem várias trocas, que eu não vou dar spoiler aqui, tá? Vou dar um pouquinho só, mas tem várias trocas durante esse clipe da Fernanda, então assim, é legal para a pessoa realmente ter essa imersão dentro dessa cultura. E como estava falando para vocês, é um projeto muito caro para a gente, não caro no sentido financeiro, mas caro no sentido de valor social, para a gente falar sobre tudo isso, abordar diversas questões, seja ela étnico-raciais, seja ela de liberdade de expressão, seja ela de questões de gênero que a gente tem no nosso conteúdo. Então isso é muito importante para a gente. Beleza. Teve uma participação especial aqui, gente, vocês me desculpem, tá? O home office não tem como, né, gente? É assim mesmo, é com todo mundo. Eu achei muito... Você estava falando do processo aí do desenvolvimento do projeto. Eu achei sensacional, eu achei muito legal. Quando eu fui convidada, eu pirei, assim, no primeiro momento eu já queria fazer 500 coisas, já queria construir aí uma ideia, porque primeiro que a gente estava com um processo criativo muito parado e não tinha o que muito fazer, né, além daquilo que a gente já falou, e segundo que era realmente um assunto que pouco se fala, né, assim, abertamente nas redes, fala aqui, fala um outro ali, mas realmente ele vai sendo deixado cada vez mais de lado e não pode, ainda mais nesse momento, nunca pôde, mas nesse momento, pior ainda, a gente tem mais a que falar sobre esses direitos. O artigo que eu defendo, que eu também não vou dar spoiler, e a canção que a gente trouxe, eu e o Lucas Oliveira, nossa, mexeu muito comigo, assim, muito mesmo, até muito para a questão da criação, da expressão, e poder dizer e saber que outras pessoas vão poder me ouvir, me ver e me sentir também, pessoas que talvez não fossem poder ver, né? Então achei sensacional pensar em fazer esse projeto sobre os direitos humanos, trazer e valorizar os artistas da região, de Ribeirão e da região, e também dar acessibilidade para todo mundo, né? Eu achei isso muito legal. E com todos, artistas e esportistas, eu achei muito legal a pluralidade, como diz o nome do projeto, que o Sesc trouxe, eu achei muito bacana. É isso mesmo, Fer. A gente, quando foi definido, legal, mas como chamaremos? E aí a gente ficou, não, direitos plurais, porque se a gente quer isso para homens, mulheres, pessoas negras, pessoas brancas, trans, cis, então a gente quer pluralidade, como o Lezer falou, e acho que essa palavra deveria ser até mais fácil da gente dizer o tamanho que ela engloba de conteúdo, né? Pluralidade. Às vezes, assim, a gente fica é difícil até falar. Eu posso falar que, assim, desse projeto, vou dar até um bastidor, que foi o seguinte: quando a gente convidou os artistas, a gente foi dando liberdade de criação para as pessoas escolherem. E, de repente, a pessoa falava assim, mas é um só, não posso fazer uns 5, porque aqui tem 5 artigos que eu acho importante. Não, um só. Então, a gente foi muito gratificante ver. A Fernanda participou desse processo, acho que ela pode até falar. E foi muito gratificante para a gente ver o resultado, porque os artistas realmente se entregaram. Algumas pessoas que acompanharam já a produção do conteúdo, é emocionante da gente ver, porque é uma temática que a gente tem que, todo momento, estar trabalhando em cima dela. Até a gente o Direitos Plurais, ele vai se desdobrar em diversos projetos. Para o ano que vem, a gente posso dar um spoilerzinho rapidinho, Leserte, a gente tem intenção de fazer debates sobre direitos humanos para todo o ano de 2021. Nós teremos 13 ações. Legal. Em julho teremos 2. Então vai ser debate que nós vamos trazer pessoas, referências em diversas questões.
Algumas pessoas analisam os direitos humanos, né? Alguns juristas, eles analisam que a declaração ela tem uma primeira dimensão, que é quando o Estado não deve interferir, uma segunda dimensão que o Estado tem que promover algumas coisas para as pessoas, e uma terceira que são os bens difusos e coletivos. Então, dentro disso, a gente vai dividir essa temática em diversos outros temas, seja as questões de gênero, seja o necropoder, seja as questões de étnico-raciais, as questões sociais, a gente vai desmembrar isso, e acredito que não nos esgotaremos no tema, o que é muito bom, a gente vai continuar falando, mas em 2021 a gente vai trazer esses 13 encontros com referências. E eu quero voltar aqui para falar de novo sobre isso ano que vem, hein? Estou me convidando já, tá? Tice e Lezer. E um outro aspecto muito legal desse projeto foi assim, a gente teve, nesse projeto a gente envolveu mais de 60 artistas, a gente envolveu pessoas que trabalharam com Libras, as pessoas da produção que fizeram a captação de som, que fizeram a edição de vídeo, as pessoas que fizeram o trabalho de audiodescrição. Então foi só nesses direitos plurais, nesses 30 artigos, a gente teve mais de 100 pessoas atuando ativamente. Isso foi muito legal para a gente, para ver tudo isso. E uma coisa que foi uma diretriz para nós, a gente vai trabalhar com pessoas da região. Apesar de a gente poder fazer essa captação de diversos locais, não, a gente quer trabalhar com pessoas da região exatamente para isso. A gente quer estimular a economia local, a gente quer estimulação de cultura local, o que para a gente é muito importante. Das diretrizes que a gente segue no SESC é estimular o protagonismo local, seja na parte econômica, na contratação de artistas, que é importante, seja dessa produção cultural, para que as pessoas conheçam não só grandes artistas que estão no circuito todo, mas também os artistas que estão na produção do conteúdo. Quando eu falo grandes artistas que circulam o país todo e até de forma internacional, mas os artistas também que produzem um grande conteúdo dentro da sua cidade, dentro da sua região, para a gente não perder essa identidade. Isso é importantíssimo. Eu não sei nem se o Douglas, que acredito que sim, né, mas que grande parte dos artistas que participaram desse projeto são meus amigos, né, a gente tem contato. E era o mais legal que vocês trabalharam também a pluralidade de uma maneira que eu acho que ela aconteceu naturalmente, eu não sei se foi programado isso, mas cada um apresentou de uma maneira diferente, né? Então tiveram, no meu caso, por exemplo, é um clipe. No caso de outros amigos, por exemplo, foi uma gravação mesmo dentro de casa, como se fosse uma coisa natural. Tanto que isso no meio de uma produção, a gente falou, ué, mas você tá fazendo assim? Mas você tá fazendo assim? Ué, mas não é igual? Aí, tipo, não é igual, né? Porque nós não somos iguais. É a pluralidade total, assim, né? Eu achei isso muito bacana, que não vai ficar no mesmo formato, as pessoas vão ver coisas diferentes. Estamos falando sobre o mesmo tema, só que de formas diferentes. Eu achei isso muito bacana. Ó, e quando a gente vai isso falar... mesmo, Fer. Pode falar, Lezé. Quando a gente vai falar de direitos humanos, de pluralidade, né? Até eu tenho a dificuldade de falar, eu tenho a língua presa às vezes. Então, tipo assim, às vezes as pessoas polarizam esse assunto. É muito importante a gente falar numa TV sobre isso dessa forma. Porque se você for parar para pensar e começar a conversar com quem está mais próximo, todo mundo compreende e precisa respeitar, entende que tem que respeitar e que ela tem direito e que outras pessoas também têm direito e que a gente tem que conviver e entendendo o direito de todos, a gente convive num lugar melhor. Só que, tipo assim, eu queria compartilhar isso com todo mundo, não sei se vocês têm essa sensação. Às vezes as pessoas estão com uma barreira tão grande para tocar nesse assunto que quando você fala sobre direitos humanos, ela já pensa em algo muito extremo, entendeu? Que vai romper com alguns costumes que são fundamentais para a sociedade. E não, são questões que a gente precisa entender para a gente ter um ambiente mais justo, uma sociedade melhor e tal. E vocês têm essa sensação também, que às vezes as pessoas têm medo de falar desse assunto por achar que vai assustar e que ele é um assunto perigoso, entendeu? Podem compartilhar isso comigo? Tice, pode... eu acho que eu vou até falar um pouquinho, né? Pode falar. Não, eu só vou complementar o do Lezé, só vou complementar o dele, porque eu acho que tem uma coisa assim que eu vejo que é muito dependendo
do quão privilegiado você é, de onde você vive, com quem você convive, isso pode parecer muito natural, né? Ah, mas como que você não sabe disso? Como que você acha isso? Então, acho que, no meu caso, no meu lugar de fala, eu sou uma pessoa consciente, eu tenho uma consciência da dificuldade de algumas pessoas a ter acesso a coisas que eu tenho. Então, parabenizo o Douglas aqui pelo projeto, que é de extrema importância, e por favor, não se canse desse tema, porque tem que falar, tem que ser falado, independente das críticas, independente do que venha com tudo isso, mas é de extrema importância não parar de lutar pelos nossos direitos. Então, só queria trazer isso, assim, de um lugar que talvez para mim possa parecer muito natural com as pessoas que convivo e tal, e não, a gente sabe disso, meio que tá, né, introduzido dentro de mim sempre eu tive vários direitos, né, então é de extrema importância entender as diferenças e respeitar e entender a importância desse tema. Eu acho que você falou, esse final da tua fala foi muito legal, Tis. Entender as diferenças. Quem é diferente de mim não é o meu, não é meu antagonista. É isso que a gente, assim, como o Lezer falou, a gente realmente está vivendo alguns comportamentos muito dados e muito extremados, mas conviver com o diferente eu acho que é o mais importante, entender, como eu disse, que o diferente não é o meu antagonista, é contrário a mim. É só uma pessoa que tem um posicionamento diferente do meu, que pensa de forma diferente de mim, que sente de forma diferente. É só isso. Conviver, essa pluralidade, Lezer, olha, é uma palavra muito, assim, ela é difícil. Eu achava que ela deveria ser uma palavra mais simples, portanto que ela engloba, como eu te falei. Mas, e a gente não se cansa desse tema, porque é um tema que nos atinge a todos e todas. Nos atinge de forma diferente, como a Tice falou, algumas pessoas têm uma condição diferente em determinadas searas, mas nos toca. Então, assim, a gente não cansa de abordar esse tema e, na nossa opinião, ele tem que ser abordado sempre. Por isso até que os direitos plurais começou como um projeto que ia ser feito agora, e agora a gente já pensa para 2021, que vai ser extenso, vai ser o ano todo de 13 conteúdos, né, 13 debates a respeito. Eu acho que é importante a gente sempre estar tocando nisso, sempre estar colocando esse tema de novo, porque senão ele vai sendo esquecido até acontecer algum fato que aí traz à tona de novo. Não, vamos deixar ele à tona, vamos conversar sobre esse tema, entendeu? E não é fazer politicar, nada disso. A gente quer falar exatamente sobre uma coisa que já desde 1940, uma declaração dos direitos humanos, que diz que nós temos direitos, todos e todas temos os mesmos direitos. E eu acho que é até importante sempre debater ele para que isso que o Lezer falou aconteça cada vez menos, né? Para que ele seja muito natural. Eu sinto também, quando você vai falar sobre direitos humanos, as pessoas ficam com medo. Acredito porque elas pensam, talvez, muito dentro do egoísmo, por não saber como que as coisas realmente são, assim, né? Às vezes por falta de desinformação, por a informação não chegar, e outras vezes por não querer receber a informação. Então, assim, eu não quero conversar sobre isso porque isso pode esbarrar no meu, entendeu? Então, a hora que esbarrar no meu direito, nossa, eu não quero. Mas não tem essa de esbarrar no meu, né? É o que você falou, ninguém é contra você. Não, as pessoas estão juntas, elas têm direitos iguais, elas são diferentes, e por isso que os direitos são diversos, para casar com a sociedade que é diversa, né? Eu acho que uma das coisas também que o meu direito traz, inclusive, é a questão do direito à fala. O direito de não poder falar. O direito não, né? A questão de não poder falar. E assim, não, você pode falar, você tem direito a se expressar. E quanto mais a pessoa se expressa, quanto mais ela fala, mais ela troca, mais ela conhece e mais ela pode crescer, ajudar o outro a crescer, ajudar uma sociedade a crescer. Então, eu acho que realmente, quanto mais se fala, talvez, Lezer, menos medo a gente vai
vai encontrar quando a gente for debater. Falar, por exemplo, do direito humano de um preso. Sim, ele fez questões, vamos falar, né? Tipo, ele apresentou aí coisas que para a sociedade, matou uma pessoa, roubou alguma coisa, que não é aceito por lei, né? Então, se não é aceito por lei, mas ele não deixou de ser um ser humano, entendeu? Aquilo ali não deixou de... Aquela pessoa não deixou de existir, ela não virou um objeto e aí você faz com ela qualquer coisa, simplesmente desaparece com o corpo. Não é assim, né? Eu acho que também as coisas têm que ser muito pensadas, porque todo mundo é gente, né? A gente não pode achar que o direito humano só serve para mim, que estou aqui na minha casa, não, para a pessoa não me invadir. Não, para a pessoa também não, para outra pessoa também não ser invadida. Para outra pessoa também ter o direito de falar, para outra pessoa também ter o direito de andar na rua, de sair daqui para ir para lá, né? Ter o direito de ir e vir também. Queria agradecer vocês aí pela presença, por trazer esse tema tão importante para ser discutido aqui. Parabéns pelo projeto, e a gente vai ficar divulgando aqui nas nossas redes, porque é de extrema importância. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Tito. Agradecer Obrigada também a Lezer. presença. Obrigado, Feira, assim, a oportunidade de estar com você, Tis, Lezer, também, e dizer que a gente fica muito feliz de trazer essa temática em vários aspectos. Um primeiro, de estimular a produção cultural da nossa região. Segundo, falar sobre um tema que para nós é muito valioso, muito precioso, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E dizer que esse é um projeto que a gente tentou trazer para que todos e todas tenham acesso. Acompanhem nas nossas redes sociais, vai ser publicado no nosso Facebook e no Instagram, e de lá você consegue ter os links para acompanhar o conteúdo completo dentro das plataformas, seja com ação, libras, legendas, e dizer que, como falei para vocês, esse conteúdo a gente vai continuar tratando sobre ele, mesmo depois desse projeto de direitos plurais, que antes dele acontecer, as pessoas que têm acompanhado, assim, na nossa sede administrativa em São Paulo, isso é muito legal, vocês têm que continuar falando sobre isso, que algumas pessoas viram, pequenos teasers, a gente não deu spoiler para ninguém ainda, né, tá muito fechadinho isso, mas é uma temática que a gente acredita que seja muito cara. A gente suspendeu nossas atividades no dia 17 de março, continuamos com uma produção grande de conteúdo, a gente viu as redes serem inundadas por conteúdo, a gente está sempre se reinventando, como disse a Fernanda, e nesse momento a gente continua com a produção de conteúdo com teatro, com atividade para crianças, voltamos com algumas atividades físico-esportivas, ainda só a sala de ginástica com agendamentos. Então, paulatinamente, a gente tem voltado às nossas ações presenciais, mas nas redes a gente está muito ativo, desde 17 de março, quando suspendemos nossas atividades. E acreditamos que a gente, mesmo quando voltarmos a essas atividades num fluxo maior dentro do SESC, aqui em Ribeirão Preto, na Rotabilizar 50, a gente ainda vai continuar fazendo muita coisa nas redes, para democratizar esse conteúdo, para chegar às pessoas, só na nossa região de influência do SESC, que são 39 cidades. Então as pessoas em Barretos também têm que acompanhar esse conteúdo que a gente produz. A intenção é que a gente consiga, eu vou dar mais um spoiler, gente, eu sou bocudo, vocês não podem me deixar aqui falando tudo isso. A intenção é que alguns conteúdos que a gente traga das nossas peças de teatro, a gente consiga, a gente grave esse conteúdo e suba para as redes com audiodescrição. Então o espetáculo que trouxermos do SESC aqui, esse é um projeto ainda, já estou dando até spoiler, o espetáculo que a gente trouxer aqui, a gente consiga subir para a rede com audiodescrição para que a pessoa que esteja em outra localidade, além de conseguir acompanhar o espetáculo, se for uma pessoa que precisa desse recurso da audiodescrição, ela vai conseguir acompanhar. Então a gente ainda vai continuar presente nas redes e continuaremos ainda lá na Tibiriçá 50 também. Por enquanto ainda não podemos receber visitas espontâneas, apenas o agendamento da sala de ginástica. Mas daqui a um tempo acredito que a gente vai voltar com as atividades. Tá bom? Não sei quando, mas eu acredito que a gente voltará. Tempo do Lezero. Se Deus quiser, eu tô morrendo de saudade do SESC, pelo amor de Deus. A gente também sente muita falta de vocês. A gente não eu quero a gente não faz uma agradecer dicotomia entre presencial e online do que é melhor. né? A gente sabe que presencial é muito mais legal. Te cortei várias vezes, desculpa. Imagina, não tem problema. Quero agradecer o convite, Lezete, muito obrigada. Delícia trocar essa ideia também com o Douglas, foi muito bom, gente. Dizer que realmente
os direitos humanos são de extrema importância. Vamos dar acessibilidade, vamos falar, vamos deixar as pessoas saberem do que se trata os direitos humanos para a gente poder praticá-los mais vezes. Aguardem que daqui poucos dias, logo depois do meu aniversário, vai ter um lançamento aí do meu clipe, que eu tô louquinha para colocar nas redes. E quero fazer mais coisas, quero produzir muito mais com o Sesc Ribeirão, com os parceiros de Ribeirão. É muito bom sempre estar fazendo arte e levando a arte para as pessoas. Muitíssimo obrigada. É isso, pessoal. Obrigado a todos. Tíssimo. Valeu, né? E vamos ficar com feira, então. Vamos terminar com música. Tá certo. Tchau, tchau. Guerreiro é no lombo do meu cavalo, bala vem, mas eu não caio, armadura é proteção. Avanço sobre a noite iluminado, luto sem pestanejar, derrubo sem me esforçar, a guarnição. A guimba e a fumaça do meu cigarro cega o olho do soldado que pensou em me ferir. Com um sorriso derrubo uma tropa inteira, mesmo que na dianteira a sombra venha me seguir. O gole da cachaça esquite no ar, chorando na labuta, sua corrente se quebrar. E o golpe do destino, esse eu sinto, mas não caio. Guerreiro é no lombo do meu cavalo, 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 guerreiro é no lombo do meu cavalo. Bala vem, mas eu não caio, armadura. Papo de futuro. 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 Papo de futuro.